nós estamos concluindo o item necessidade de culpa, que é do 2º capítulo, autorrealização, do livro O Despertar do Espírito. E vamos ver aqui a introdução, extraída das cartas comentadas por Emmanuel de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Recorda o olhar vigilante da divina providência, que nos observa todos os passos. Lembra-te de que vives onde te encontras, por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos. E agindo incessantemente na extensão do bem, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito. Vamos fazer aqui alguns comentários para servir de ponte para o nosso estudo de hoje, da série de Joana de Ângeles. Emmanuel começa aqui dando a nós uma orientação que parece ser muito simplória, mas que na verdade é preciso estarmos muito atentos em estar colocando ela em prática. É quando ele diz: vivamos cada dia fazendo o melhor ao nosso alcance. Ele se refere à grande necessidade que todos nós temos de estar vivendo um dia por vez, e na consciência do dia atual e presente, viver da melhor forma possível, que é fazendo o bem, fazendo o melhor ao nosso alcance, mas voltando toda a nossa atenção para o dia de hoje, que é o mais e profundamente significativo na nossa caminhada evolutiva. E continuando, recorda o olhar vigilante da divina providência, que nos observa todos os passos. Aqui ele nos convida ao exercício da tranquilidade de consciência de nossas ações, aonde a convicção de que a divina providência está atenta e observa todos os nossos passos é para ser indício seguro de confiança, segurança mesmo, face à providência que, conforme estudamos na revelação espírita, está sempre atuante e sempre presente. Lembra-te de que vives onde te encontras por iniciativa do poder maior, que nos supervisiona os destinos. Aqui é interessante dois aspectos que a princípio poderiam parecer conflitantes. O primeiro é quando Emmanuel diz que, olha, tu estás onde estás porque é por iniciativa do mundo maior. Não foi exatamente tu quem o determinasse, mas por outro lado ele diz que nos supervisiona os destinos. Porque na verdade não há um determinismo absoluto nas leis de Deus. A criatura humana ela sempre pode, diante das possibilidades existenciais, fazer opções que poderão levar ela por um caminho ou por outro. E por isso ele usa aqui o verbo no sentido adequado, que supervisiona. Não é que determina o destino teu, mas supervisiona. De tal maneira que normalmente nós temos atitudes e decisões aonde a presença indireta das orientações e da condução do alto sempre se faz atuante. E agindo incessantemente na extensão do bem, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito. Aqui nós vamos concluir essas observações ampliando a seguinte questão que às vezes confunde o entendimento de alguns espíritas. É que
Por mais ampla que sejam as possibilidades de liberdade e de livre-arbítrio que a criatura humana tenha, acima dela há um poder regulador e determinante para os limites de atuação desse livre-arbítrio. De regra geral, impera as leis de Deus, que são toda amor, misericórdia, caridade. Mas, por outro lado, em sentido menor, as decisões incoerentes e desequilibradas da criatura humana têm a sua possibilidade de atuação limitada. Porque ampla e completa é a atuação das leis divinas, que regulam o destino de todos nós. Mas no limite da nossa esfera pessoal, nós sempre podemos atuar positiva ou negativamente, em decisões e escolhas que dizem respeito à nossa esfera de atuação pessoal e limitada. E é por isso que ele diz aqui no final: agindo incessantemente na extensão do bem, que é a proposta ideal para cada um de nós, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito. É porque, quer queira ou não, a criatura humana, ela sofre a repercussão dos limites, inclusive, da própria encarnação, em termos de equilíbrio orgânico, aonde, no momento em que as leis divinas determinarem que a nossa experiência encarnatória deve temporariamente ser interrompida, ela o será. Então, concluindo, esperemos por novas decisões da lei a nosso respeito. Enquanto isso, façamos o bem no limite das nossas forças. É isso que Emmanuel quer nos concitar a fazer. Vamos aqui para o primeiro slide de hoje, do item Necessidade da Culpa, que é o segundo capítulo, Autorrealização, do livro O Despertar do Espírito. Trouxemos aqui o último slide que abordamos na semana passada, já que esse tema foi iniciado há 8 dias atrás. Após o auto-perdão, surgem os valores da reabilitação, que facultam o enfrentamento das consequências desencadeadas pelo ato praticado. Necessário seja entendido que o auto-perdão, de forma alguma, anula a responsabilidade do feito perturbador. Vejam só, vamos aqui alinhar algumas considerações novas das que fizemos na semana passada para dar prosseguimento ao entendimento da questão não só do auto-perdão, mas sobretudo da questão da superação da culpa. Então, Joana diz aqui o seguinte: necessário seja entendido que o auto-perdão de forma alguma anula a responsabilidade do feito perturbador. Normalmente, os mecanismos estabelecidos no nosso passado encarnatório, através de diversas experiências em que já estivemos na Terra, voltamos para o plano espiritual, foram sempre talhadas e firmadas com o psiquismo nosso muito alinhado com a lei de causa e efeito e com, sobretudo, a lei de Talião. A lei de Talião no sentido de erro, culpa, pagamento. E normalmente isso se atrelou de uma forma tão profunda no psiquismo nosso que agora, mesmo recebendo a bênção do Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo, nós não queremos largar, pelo menos de forma consciente, esses mecanismos de autossofrimento que nós trazemos do passado. E um dos aspectos que se torna
imprescindível para que a gente resolva a questão é o auto-perdão. Auto-perdão não no sentido de querer fugir à responsabilidade do que foi feito, pelo contrário, mas de assumir o erro, a responsabilidade, analisando a circunstância pela qual aquilo aconteceu e se comprometendo a não repetir. E cessando aí qualquer mecanismo que venha estabelecer um clima de autopunição ou de autoflagelação. Porque, na verdade, no nosso relacionamento pessoal, a dificuldade que a gente tem em perdoar os erros dos outros é a dificuldade que nós temos de perdoar a nós mesmos ou aos nossos próprios erros. Então, alguém que é muito rigoroso com o comportamento dos outros é alguém que, através dessa atitude, expressa uma grande necessidade de trabalhar o auto-perdão com ela mesma. Porque é na medida em que as outras pessoas se tornam naturalmente reflexo de nós mesmos que nós podemos encontrar de uma forma direta e indireta o autoconhecimento através daquilo que nós interpretamos, julgamos e analisamos as outras pessoas. Se nos percebemos como pessoas rigorosas, não temos dúvida. Intimamente, quer o percebamos ou não, consciente ou inconsciente, nós somos também altamente exigentes conosco mesmo. E muitas vezes, sem perceber, autopunitivos. Porque os mecanismos que engendram o resultado da culpa, eles estabelecem, como nós comentamos aqui na semana passada, toda uma atitude saboteadora que ocorre a nível inconsciente. A pessoa nem sabe que ela é a causadora das próprias doenças que estão acontecendo com ela. Porque é através desses mecanismos que a gente traz do passado, isso vai se dando, vai se processando, sobretudo naquelas chamadas doenças psicossomáticas, que são as que se iniciam através de desequilíbrios ou de desarmonias emocionais e que vão se manifestar no corpo físico nosso. E aqui poderíamos antecipar qual é o entendimento que esse capítulo vai nos dando na medida que ele vai sendo aprofundado. Em termos de solução. Em termos de solução é o seguinte: só o despertamento profundo do nosso eu, a identificação com os objetivos espirituais e essenciais da nossa vida é que facultam a superação das armadilhas do ego, dos mecanismos de autossabotagem, desses instrumentos de culpa e de dificuldade de perdoar-se, que muitas vezes é um dos principais facultadores de um nível de infelicidade que é muito comum à maioria das pessoas, inclusive a maioria dos espíritas. Porque vejamos bem, alguém que já recebeu suficiente conhecimento da importância do papel que o Espiritismo tem na época que nós vivemos, como sendo a promessa do Consolador realizada por Jesus, ele tem, através do que recebe da doutrina espírita, todos os meios e instrumentos para ter uma vida satisfatória, gratificante e de plenitude íntima com Ele. Eu não estou me referindo que ele vai deixar de ter problemas econômicos, problemas afetivos, que ele não pode ter até a necessidade de enfrentar a solidão e outros problemas, doenças nele ou em familiares. Mas é que, na medida em que, de fato,
houve um aproveitamento profundo da revelação espírita, ele teria resolvido esses mecanismos autossaboteadores dentro dele. Porque a questão toda não é problema e dificuldade que ocorre no mundo material, do qual ninguém é isento. O problema todo é a forma pela qual a gente ainda continua agindo ou reagindo de forma infantil, em termos espirituais, perante esses problemas. E no caso, sobretudo, de nós espíritas, é que a coisa se torna mais absurda. Por que que as pessoas que estejam envolvidas pelo materialismo, pelo imediatismo, sofram, e muito, com a perda de bens, a desencarnação de um ente querido, que sofra muito com a doença de difícil tratamento, totalmente natural e humano. Mas já para quem está levando a sério um despertamento espiritual face à realidade da vida imortal que o Espiritismo projeta, aí, como diz o apóstolo Paulo, de vocês, irmãos, esperamos coisa melhor. Porque essa atitude padrão de infelicidade, aonde as pessoas jogam a felicidade dela em pessoas, circunstâncias ou bens, é compreensível, sobretudo do ponto de vista material, mas para o espírita tenha dó. Então, a questão toda, e que é a proposta desses estudos de psicologia, é trabalharmos um nível de percepção do que já recebemos da doutrina espírita, através da ajuda agora da psicologia de Joana de Ângeles, para resolvermos nossas questões uma vez por todas. Porque as nossas questões, a doutrina espírita já tinha deixado claro há muito tempo, só que a gente ainda não maturou muito isso. Não tem nada a ver com facilidade material, com facilidade afetiva, com ausência de doenças, ou com estar na Terra como se fosse alguém que não é da Terra, em termos de, sendo a Terra um mundo de provas e expiações, todas as contingências de ordem material alcançam mais cedo ou mais tarde todos que estão na Terra. Então, a plenitude, o reino dos céus, que foi a base do ensino do Cristo e que também é a base do ensino espírita, ele tem uma estrutura de realidade espiritual profunda, e que agora nós estamos sendo chamados a ter mais consciência e percepção dela para superar os conflitos, os complexos, as culpas, os altos enganos que foram armazenados no nosso comportamento, na nossa personalidade, na nossa maneira de viver, e que precisam ser realinhados, porque diante disso nós ficamos encarnando e desencarnando, avançando o mínimo, porque a gente ainda fica querendo resolver as coisas em termos de minúcias e perdendo o geral, porque o geral que resolve tudo é o despertamento espiritual profundo do nosso espírito, do self, do si, suplantando todas as armadilhas, fantasias e conflitos que o nosso ego, a nossa persona, vem engendrando ao longo de diversas encarnações. Voltemos então ao texto. Após o auto-perdão, surgem os valores da reabilitação, que facultam o enfrentamento das consequências desencadeadas pelo ato praticado. Então, esses valores da reabilitação, que facultam o enfrentamento, eles vêm do despertamento do nosso eu profundo. Certo? E só lembrando aqui,
Como é que é fortalecido esse despertamento? Através de nossas atitudes e ações na área da caridade autêntica, do desprendimento profundo em determinadas ações e atitudes nossas em prol do nosso próximo. Quando a gente está envolvido em ações e atitudes que são reflexo da vivência da caridade, nós estamos fortalecendo o nosso eu profundo, estamos ajudando ele a despertar e tomar mais conta da área do psiquismo nosso. Continuando, ademais, esse trabalho de identificação da culpa contribuirá para a compreensão da própria fragilidade do ego, dos fatores que o propelem às condutas doentias, assim como a lucidez de como pode autoamar-se e amar as demais pessoas e expressões vivas da natureza. Então, o trabalho de identificação da culpa contribuirá para a compreensão da própria fragilidade do ego. Ora, eu quero lembrar aqui, reforçando para cada um de nós, que a questão da culpa ela está muito intrínseca, muito ligada à vida da maioria das pessoas. A libertação plena das atitudes que criam dentro de nós algum aspecto de culpa só virá e só vem através do despertamento do eu profundo. Porque fora do despertamento do eu profundo, nós vemos desde uma educação a todo um arcabouço do nosso inconsciente em atitudes de erro, culpa, pagamento. Isso, de fato, só será superado plenamente com o despertamento espiritual profundo em nós. Porque, enquanto não, inúmeras vezes nos nossos relacionamentos pessoais, com a família, com a sociedade, a gente usa e é vítima ao mesmo tempo do jogo de culpa que, infelizmente, sabota o nível de felicidade da grande maioria das pessoas. E aqui eu lembro que a gente já trabalhou mais de uma vez, mas sempre é importante bater nessa tecla de que a substituição da culpa vem pela responsabilidade. E toda vez que se percebe fora da atitude que é ideal, em vez de se culpar porque saiu da atitude ideal, é consciência de responsabilidade. Porque a consciência de responsabilidade é que faculta a não repetição do erro mais adiante. Já a culpa leva à repetição do erro. Dos fatores que o propelem às condutas doentias, assim como a lucidez de como pode autoamar-se e amar as demais pessoas e expressões vivas da natureza. O pior de tudo, entre outros aspectos, é porque a pessoa que ainda não trabalhou com ela essas questões da culpa e do auto-perdão, ela não só estabelece um certo nível de infelicidade para ela, como para as pessoas que convivem com ela. Porque naturalmente essas pessoas ficam no jogo de jogar a culpa nos outros. Para que isso é muito natural, para que a gente possa refletir amor, segurança, perdão para com quem convive conosco,
Isso já tem que estar sendo trabalhado para conosco mesmos. É preciso que nós sejamos pessoas que nos autoamamos, nos autoestimamos. Estamos trabalhando para amar a si mesmo em termos profundos, para que o reflexo disso se expresse nas nossas atitudes e comportamentos com aqueles que convivem conosco. Não precisa dizer, porque é lógico que a pessoa que opta por ser infeliz ou ter atitudes conflitivas, não há como ele não jogar isso na atitude e no comportamento diário com quem convive. E aí, quando nós lembramos aqui o grande mandamento da lei de Deus, amar o próximo como a si mesmo, é que amar a si mesmo tem que ter prioridade primeiro. Porque se você ainda não trabalhar com você mesmo, um nível de autoestima, de autoamor, como você vai estar fazendo isso com os outros? Se você ainda não faz com você. Por isso aqui diz, assim como a lucidez de como pode autoamar-se e amar as demais pessoas e expressões vivas da natureza. Então alguém, e nós percebemos muito isso, alguém que está de bem com a vida, que está de bem com ele mesmo, o que ele mais quer é que quem convive com ele esteja de bem também, aonde ele vai. Porque é o reflexo natural da natureza que ele já está vivenciando com ele mesmo. Quando se foge a esse compromisso de avaliação do erro, estagiando-se no patamar transitório da culpa terapêutica, o inconsciente elabora instrumentos punitivos que estabelecem os meios cruéis para a reabilitação. Vejam bem que culpa terapêutica aqui está em itálico, porque na verdade é uma expressão que não reflete exatamente o sentido de ser terapêutica, porque ela é saboteadora. Então vejam como tem o texto e o que é que nós podemos extrair dele. Quando se foge a esse compromisso de avaliação do erro, o que é o compromisso de avaliação do erro? Assumir a responsabilidade. Sempre. Errei em determinada área de atitude ou comportamento minha. Olhe porque errou, percebendo aquilo como uma responsabilidade. Mas quando isso não ocorre, e aí se dá o quê? Estagiando no patamar transitório da culpa terapêutica, que é a atitude saboteadora. Aonde ocorre o quê? O inconsciente elabora instrumentos punitivos que estabelecem os meios cruéis para a regularização. Oportunamente, nós avaliamos aqui uma situação que é importante relembrarmos ela. Vejam como é a situação. Alguém é objeto de uma traição, homem ou mulher, é objeto de uma traição ou até mesmo de um fim de relacionamento. E a pessoa não foi a culpada, certo? Mas ela já trabalhou suficientemente a espiritualização dela, porque se não tiver trabalhado, ela vai ter um problema sério. Primeiro, pelo seguinte, porque sendo um erro cometido de forma expressiva por outra pessoa, aonde aquele para o qual a situação negativa tem maior peso, o que é que ele diz para si mesmo? Não errei e estou sofrendo essa consequência.
Certo? E aí, o que é que vai ocorrer? Poderia haver, e normalmente há, duas atitudes que são drásticas. Se foi um relacionamento conjugal, arranjar outro só para expressar para aquele que foi o primeiro causador do problema, uma espécie de retorno. Ou vejam só, ótimo. Ou vejam só o outro ponto que aqui é importante avaliarmos. A pessoa diz o seguinte: não, isso me aconteceu, né? Eu não merecia estar passando por isso. Pronto. O seu inconsciente vai resolver a questão. Agora vai resolver de uma forma drástica e perturbadora. Desde a doenças físicas, a psicossomáticas, a processos até depressivos, aonde você que foi vítima, pelo menos de forma mais imediata, vai ser vítima por segunda vez. A primeira vez pelo problema que o outro causou. A segunda vez pelo seu inconsciente, que é ágil em autopunição, em autoflagelação. E a única saída que se percebe à luz da psicologia de Joana de Ângeles, a única saída que existe para que a gente não seja vítima de si mesmo, nesses processos, no caso que eu citei de traições, é o despertamento espiritual profundo, no qual a ressignificação da situação, inclusive na análise séria que é de assumir a responsabilidade. O primeiro ponto que sempre é trabalhado e que geralmente a gente não gosta é que, principalmente em relacionamentos afetivos, é que é dito assim: ninguém cai sozinho. Há sempre uma série de fatores que engendram a queda de um ou do outro. A questão maior é quem era o mais frágil, porque o mecanismo do relacionamento estava corrompido. Mas aí o que é que ocorre? Aquele que, em termos de personalidade ou de estrutura espiritual, era mais frágil, pode se tornar um traidor. E o outro é a vítima, entre aspas. Entre aspas, a tal ponto que ela mesma se diz logo: sempre me mantive equilibrado, não fiz nada errado e, na verdade, nem deveria estar passando por isso. Quando a pessoa faz esse tipo de afirmação para ela mesma, não deveria estar passando por isso, lá dentro dela já está o registro. Se preocupe não, eu vou lhe ajudar a resolver a questão. Quem diz isso é o nosso inconsciente. Agora diz para sabotar e trazer uma dor ou uma doença que serviria de mecanismo regulador dentro de nós. E assim a gente sabe estatisticamente o quanto, por exemplo, de mulheres que são traídas acabam o casamento, depois de alguns anos elas estão com câncer, ou depois de alguns anos estão com problema cardíaco, ou surge uma diabetes. Ela nunca tinha problema de diabetes, mas aí vai surgir uma diabetes. E lá dentro dela, normalmente, a razão desencadeadora daquela doença foi o inconsciente cobrador. E a gente viu isso aqui na semana passada, de que o quê? Todo mecanismo de culpa está profundamente alicerçado no inconsciente. A pessoa não tem noção. A pessoa não... Quem é que quer causar doença a si mesmo? Né? No bom uso da razão? Ninguém. Só que nós trazemos o psiquismo de diversas encarnações em cima de culpa, dor e sofrimento. E é esse passado que a gente agora está tentando estudar
para trabalhar a ressignificação dele através do despertamento do eu profundo ou da espiritualização profunda em nós. Porque estabelecida a percepção da vida em termos espirituais profundos, está tudo resolvido. Tudo está no seu lugar. Nenhuma necessidade de autopunição, nem de culpa, nem de autoflagelação. A lei de Deus é perene, está acima de todos nós. E as circunstâncias que surgem na nossa vida particular é o reflexo de mecanismos reguladores propiciados por necessidades individuais de cada um de nós. Mas que, acima de tudo, o bem é que impera. Como nós comentamos na introdução do estudo de hoje, do texto de Emmanuel. Acima de tudo, a providência divina. Tudo no seu devido lugar. Agora é preciso que, para possamos aproveitar isso bem, trabalhar a espiritualidade mais profunda possível em nós. Assim trabalhada, a culpa não se converte em ressentimento contra a vítima que foi ferida, nem se traveste de necessidade de serem exteriorizadas a raiva, a animosidade contra as demais pessoas. Então, um grande teste para saber se nós não estaremos nos tornando vítima de nós mesmos, quando somos alcançados por um mecanismo de sofrimento, quer venha de uma pessoa, de uma circunstância ou de um acontecimento, porque pode vir de qualquer área. O fato de que nós não estaremos nos abrindo a mecanismos autopunitivos é não termos raiva, nem aversões, nem animosidade contra aquilo ou contra aqueles que foram instrumento para que aquilo ocorresse conosco. No momento em que nós abrimos porta a ficar com raiva ou com mágoa daquele outro que provocou uma certa situação que nos constrangeu, pronto, abrimos as portas. O inconsciente vai cobrar. E aí a gente diria, então, para que eu não seja vítima de mim mesmo, eu não posso estar guardando mágoa de ninguém, seja o que for que alguém me faça. Eu não posso estar abrindo portas para ressentimentos, nem para animosidades, quer sejam, inclusive, aqui a gente tem que ser amplo, ocorrências do campo material. Por exemplo, uma enchente, uma tragédia, um acidente de carro, alguém embriagado destrói o meu carro, e aí se eu ficar magoado e revoltado contra aquele que fez, o inconsciente meu disse, se preocupe não, registrei. E aí, veja, se por outro lado, em termos materiais imediatos, não houver ressarcimento nenhum, aí sim é que o inconsciente vai cobrar com gosto. E realmente, a gente diria, mas poxa, então ninguém é isento para isso. Nós vivemos numa sociedade de doentes, psiquicamente. A neurose, como já dizia Freud, é toda a humanidade. Com maior ou menor intensidade. E por quê? Claro que a razão principal, se hoje Freud tivesse ainda reavaliando a psicanálise dele, seria o quê? O não despertamento para a espiritualidade profunda. Na época de Freud, o máximo que ele conseguiu foi perceber que eram frustrações decorrentes da libido, já que o sexo, em termos de satisfação, tem, em termos muito amplos, um poder muito forte sobre a criatura humana. Então, perante
as aberturas e percepção que ele tinha foi o quê? A grande causa da neurose generalizada na humanidade é a falta de satisfação plena na sexualidade. Hoje a gente sabe, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, que o que falta, sabe o que é? Espiritualidade profunda, que aí resolve tudo, todas as questões. Então, ainda nesse slide eu queria destacar o seguinte: quando diz aqui, nem se traveste de necessidade de serem exteriorizadas a raiva e a animosidade contra as demais pessoas. Inclusive, vocês vejam, isso é tão verdadeiro que no momento em que alguém nos faz algo errado e a gente fica magoado com aquela pessoa, o pagamento em termos desequilibrantes já é imediato logo em nós, que a gente já passa de imediato a não se sentir bem, pode ter até logo em seguida uma boa dor de cabeça ou algum problema gástrico de imediato. Esses é só a questão do choque ali inicial, mas na medida em que a pessoa vai ficar alimentando aquilo que o outro fez ela passar, aí entra as bagaceiras que o nosso inconsciente vai orquestrar. Aqueles que se não conscientizam, faltou aí um quê, do erro, e preferem ignorá-lo, soterram-no no inconsciente, que o dissolve de maneira inamistosa, irônica, devolve de maneira inamistosa, irônica, quase perversa, contra tudo e contra todos. Então, olha, o primeiro ponto, quando aqui assinala, aqueles que se não se conscientizam do erro, é aquilo, veja, alguém nos frustrou, alguém nos enganou, reconheçamos o nosso erro. E qual foi o nosso erro? Criamos expectativa que o outro não tinha condições de preencher. Já é um erro nosso. A questão toda é diante de situações que nos choquem, usar todas essas situações como mecanismos de autoconhecimento e não de transferência de responsabilidade. Porque é quando a gente fica no jogo de transferência de responsabilidade que a gente engendra essa bagaceira pelo nosso inconsciente. Mas se diante de uma situação, de uma atitude de alguém, a gente sempre utilizar aquela situação, aquela circunstância para se autoconhecer, que significa também autorresponsabilizar-se, já estamos bloqueando mecanismos de punição que o nosso inconsciente depois iria orquestrar. Então, e preferem ignorá-lo, soterram-no no inconsciente, que o devolve de maneira inamistosa. A maneira inamistosa que aqui é feita a referência é através de doenças, de desconfortos, né, de desequilíbrios emocionais, de tristezas e por aí afora. E mais adiante, irônica, quase perversa, contra tudo e contra todos. Porque de uma forma mais ampla, a nossa atitude de abertura para os mecanismos de autopunição do inconsciente, eles têm uma decorrência indireta que vai afetar tudo e todos que vivem ao redor de nós. Diretamente acaba afetando tudo e todos. Não, a maioria não tem. E nós espíritas estamos começando
a despertar para isso. Porque ainda tem muitos espíritas que também não têm não. Viu? Muitos que também não têm não. As fronteiras entre uma culpa lúcida e aquela outra punitiva são muito sutis. E quando não recebe uma análise honesta e de ficar aprisionado até a extinção do mal praticado. Ora, quando Joana de Ângeles fala aqui sobre essas fronteiras entre uma culpa lúcida e aquela outra punitiva, porque em ambos os casos, culpa ainda não é a atitude ideal ou positiva. Quando não recebe uma análise honesta, confunde-se um tumulto entre o desejo de ser livre e de ficar aprisionado, até a extinção do mal praticado. Ora, não é aí que está a grande questão. A grande questão do nosso passado encarnatório que gerou as situações provacionais que estamos vivendo agora? Claro que sim. Porque nós ainda estamos como crianças espirituais, que ainda não resolveram assumir, em termos de consciência desperta, o Cristo interno que nós temos. Enquanto isso não ocorre, nós, ao longo das reencarnações, criamos todo o mecanismo de autopunição e de autoflagelo, lamento por aquilo que a gente errou. É claro que chega um ponto da nossa caminhada evolutiva, e que certamente já aconteceu aí com boa parte de nós que hoje estamos mais aberto à maturidade trazida pela doutrina espírita, ocorre o seguinte. Vamos embora aqui sim, vamos ver se volta. Ocorre o seguinte. E eu cortei o pensamento. Agora eu tenho que voltar e pegá-lo. Voltando aqui ainda o texto. Desse passado nosso, e que hoje se reflete no presente que a gente está vivendo, vejam só como é a situação. Hoje, boa parte de nós espíritas viemos de uma experiência no mundo espiritual, onde já tínhamos certo nível de consciência desperta, inclusive para ser coparticipante de escolhas de situações provacionais ou não que iríamos ter aqui na Terra. Mas vejam, nós ainda fizemos escolhas provacionais. Nós ainda não estávamos no nível de maturidade ideal, que é essa que é projetada pelo estudo da psicologia de Joana de Ângeles, que seria qual o ideal? Um projeto de vida de integração no bem e no ressarcimento de erros pelas atitudes renovadas no amor ao próximo e na caridade. A questão toda é que nós, ainda por certa fragilidade espiritual, ainda achamos o seguinte: eu preciso sofrer em certas situações, senão eu não vou aproveitar direito a minha encarnação. Lembra bem aqui aquela situação que foi vivenciada por Ricardo no livro Nosso Lar. Lá nos últimos capítulos, Ricardo é uma criança reencarnada, uns 6 para 7 anos, que se desdobra quando vai dormir para participar de um evangelho no lar que estava havendo em nosso lar, aonde a futura esposa dele e os futuros filhos eram espíritos ainda que iriam reencarnar. E quando Ricardo, em desdobramento, porque como ele estava ainda no período inicial da sua reencarnação, que vai até os 7 anos de idade, ele, ao se desdobrar, apresentou-se em nosso lar como adulto. Só que quando ele se apresenta lá, a filha dele, uma das futuras filhas dele, diz: "Pai,
que eles eram uma família que já vinham de laços físicos e espirituais desde outra encarnação. E a filha diz: pai, diga a nós o que é que o Senhor deseja para que nós peçamos a Jesus. E aí ele vai dizer o quê? Peça para que eu não tenha facilidade. Peça para que eu tenha dificuldade. Veja o que é ainda a imaturidade em parte espiritual, na qual a pessoa só se sente relativamente seguro se for embaixo de pancada. Porque se não tiver pancada, a pessoa se sente inseguro de deslizar pelo caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E aí precisa ainda estar embaixo de pancada, porque senão não dá conta. E aí, voltando ao que nós estamos trabalhando aqui sobre culpa e as punições decorrentes dela, ela vem dessa maturidade espiritual nossa. Na medida em que, de fato, a gente alcançar a maturidade de utilizarmos o despertamento espiritual profundo, conectar-se com o bem, uma vez por todas, sem vacilações, sem culpas, e aí parando de estar nessa necessidade de punições e de provas. E que não é fácil, porque veja, eu quero destacar o seguinte: sofrimento, prova e dor, Deus, as leis divinas não querem isso para ninguém não, tá? Todo mecanismo de doença, de prova que a gente tem, sabe quem engendrou? Nós mesmos. Através dos mecanismos de autoflagelação e de culpa. Porque ainda está, às vezes tem na cabeça de algum espírita que Deus impõe. Não, Deus não impôs, não. Aquele espírito engendrou para ele mesmo aquele tipo de necessidade. A gente vê, por exemplo, quando nas obras espíritas, lembrando aqui na obra Entre a Terra e o Céu, o que é que fez com que Marcos desencarnasse com 7 anos de idade afogado? O sentimento de culpa do passado no qual ele tinha se suicidado. E ele, em termos espirituais, impôs a ele mesmo a necessidade de desencarnar na infância para se sentir seguro numa encarnação futura e não cometer de novo suicídio. E aí vai um espírito dizer que uma criança que desencarnou é a lei de Deus que fez porque ele foi suicida no passado e agora tem que ter a reencarnação interrompida. É o próprio espírito. Ele é quem se impôs. E quando se impôs, passa por isso. Mas aí eu quero deixar bem claro isso, é que não é imposição das leis de Deus, e muito menos de Deus, de que a pessoa passe por aquelas provas, aquelas expiações, aqueles sofrimentos. É o Espírito que impõe a ele mesmo. Diz, Geraldo. Assim, isso ia completar 9 meses. Aí, assim, a gente não deixa de ver, de escutar essas coisas, né? É verdade. A mídia fez Zum, zum. tão grande. As pessoas ficam, meu Deus, como é que uma criatura daquela mata uma criança de 9 meses, uma criança que inocente, e que o suposto matador, né, era tio dela, da criança, e amava a criança. A própria mãe disse, ele gostava demais da criança. Ele teve um surto psiquiátrico, né? Psicótico. E doidou. A primeira coisa que ele fez foi pegar a criança aí. Pau na criança, matou a criança espancada. Aí quem não tem essa visão, né? Acha que ali foi uma injustiça, tal. Mas a gente sabe que por trás daquilo ali existem muitas coisas, ou não, né?
De forma bem ampla e genérica, quando o Evangelho foi colocado pelo Cristo, é necessário que venha escândalo, mas ai de quem, pelo qual venham os escândalos, Jesus fazia referência expressa a isso, de que há situações na Terra que ocorrem face a mecanismos de autopunição, de autoflagelação que a criatura humana se impõe. E de que, na verdade, a única forma de a gente se livrar de todo esse amaranhado de atitudes psicológicas complicadas que a gente traz do passado é o despertamento espiritual profundo. Mas aqui, ainda voltando ao texto, confunde-se um tumulto entre o desejo de ser livre e de ficar aprisionado até a extinção do mal praticado. Então, vejam bem, tratando ainda essa questão pelo lado afetivo, no presente nosso. Vejam, quantas pessoas que, por exemplo, não se impuseram a si mesma e está durante a sua encarnação numa vida de solidão, aonde ela não vai ter, em termos de relacionamento afetivo, a estabilidade que é humana e natural do compartilhamento da vida em família. Isso como um mecanismo ainda de autopunição nela. E que pode e deve ser resolvido desde a presente encarnação. Na medida em que, de fato, a pessoa está levando a sério a vivência do bem, o despertamento espiritual profundo, a conscientização em termos espirituais do bem e o resultado do bem na sua vida, aquele fator naturalmente é para ser suprimido. Agora, se por outro lado a pessoa está tendo mais ainda uma vida materialista, de distanciamento do próprio entendimento da sua natureza espiritual, aí ela está no amaranhado do mecanismo de ação e reação estruturado no seu psiquismo antigo. Ela vai curtir a solidão, a problemática emocional nessa área por opção dela, que continua havendo, mas que poderia parar desde essa encarnação. E aqui diz, entre o desejo de ser livre e de ficar aprisionado até a extinção do mal praticado. Qual a opção que vamos fazer? Para a maioria das pessoas que ainda dirigem toda a sua atenção para o mundo materialista, a opção já está feita. Vai curtir até desencarnar. A opção já está feita. Para quem esteja levando bem a sério o despertamento espiritual e uma renovação da sua vida, todas as mudanças são possíveis. Por isso que tem aquela frase de Emmanuel, que eu já vi compartilhada algumas vezes nas redes sociais, que diz mais ou menos o seguinte: quando a providência divina chega para cobrar uma conta e encontra aquele que vai ser alvo da cobrança na prática ou na vivência do bem, manda a misericórdia divina que a conta seja suspensa por tempo indeterminado. É uma forma indireta disso que nós estamos dizendo aqui. Se a pessoa de fato está agora fazendo todo um trabalho de despertamento espiritual nela, de vivência do bem, todas as possibilidades de mudança de prova, de adiamento, de resolução pela própria prática do bem, são possíveis de acontecer. É por isso que o Espiritismo incentiva tanto a renovação espiritual nossa na prática da caridade, como sendo o meio de fato, salvar
Salvar quem? Salvar nós mesmos de nós mesmos. De nós, do ego complicado e engendrador na área do inconsciente, de punição e sofrimentos, de apegos e de prisões. Por isso Cristo veio nos possibilitar de uma forma ampla essa liberdade. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É a mesma forma de, contextualizando para os dias de hoje, nós dizemos o seguinte: se o despertamento espiritual em nós ocorrer de forma profunda, estabelecemos um campo de liberdade para nós, perante esses mecanismos autopunitivos. Tem ela o objetivo de proporcionar o exercício da honestidade para com si, evitando autojustificação, transferência de responsabilidade, indiferença diante do acontecimento. Voltando ao slide anterior para a gente entender mais isso. As fronteiras entre uma culpa lúcida e aquela outra punitiva são muito sutis. Quando não recebe uma análise honesta, confunde-se um tumulto entre o desejo de ser livre e de ficar aprisionado, até a extinção do mal praticado. Tem ela o objetivo de proporcionar o exercício da honestidade para consigo, evitando autojustificação, transferência de responsabilidade, indiferença diante do acontecimento. Então, a pessoa, nós agora, perante essa nova análise dos fatos que nos aconteçam e que nos envolvam, aonde nós estaremos atentos a não sermos vítimas desses mecanismos de culpa, de ausência de perdão, de compreensão daquilo que nos ocorreu no mundo externo, como possibilidades para o nosso crescimento interno. Na medida em que isso aí vai sendo resolvido, o que é que ocorre? Evita-se autojustificação, transferência de responsabilidade, indiferença diante do acontecimento. Esse tipo de atitudes que aqui são discriminadas é o comum à maioria das pessoas. A maioria das pessoas distanciadas do seu despertamento espiritual buscam autojustificar-se, transferem responsabilidade e tentam, através dos escamoteamentos, ficarem indiferentes diante do acontecimento. Então é aquilo. Ocorreu algo que veio nos causar constrangimento ou perturbação. O que é que o espírita agora consciente fará? Opa, aqui tem alguma coisa para eu aprender. Eu não estou passando por isso de graça. Essa atitude é a atitude de assumir responsabilidade e de não ser indiferente ao acontecimento. Não é dizer, não quero nem pensar nisso. Uma desgraça dessa que me acontece, eu não quero nem pensar nisso. Isso é fugir à responsabilidade. Aconteceu, reflita o que foi que houve. E busque extrair uma lição. Vamos para o último slide desse tema que nós trouxemos. Nós iremos, devido ao tempo, já dar um início no tema da semana seguinte. Mas o próximo slide é o último que trabalha a questão da culpa. O eu superior é o fiel para delimitar as linhas de comportamento entre uma e outra conduta,
por ter um caráter universalista, que trabalha pela harmonia geral. Então, essa primeira expressão aqui, o eu superior, é o fiel para delimitar as linhas do comportamento. Então, aqui é feita a referência precisa que para que nós estejamos habilitados a saber realizar as diferenças, mesmo sutis, nos atos, nas situações, naquilo que ocorre no nosso dia a dia, possibilitando sempre a extração do melhor e crescendo diante de tudo. Para que isso aconteça assim, é preciso que o eu superior, ou o eu profundo, ou si, esteja sendo desperto, acordado, para que ele seja o fiel delimitador, ou seja, aquele que vai perceber os detalhes e evidenciar para a nossa consciência os limites, de tal forma que seja trabalhado em nós essa percepção da harmonia geral decorrente. O que é esse trabalho pela harmonia geral? Esse trabalho pela harmonia geral é assim, de uma forma aqui facilitadora. A harmonia geral já existe. O universo já está no seu lugar. As pessoas já estão no seu lugar. Todas. Nós temos que perceber que todo o mundo material, composto de pessoas, acontecimentos, fatos, tudo aquilo que toca os nossos sentidos físicos, já estão no seu lugar. Nós é que temos que resolver as questões internas quando os fatos externos se atritam conosco. Porque a harmonia já existe. A gente não precisa melhorar ninguém. A gente não deve pensar assim, apesar que a maioria pensa. A maioria quer melhorar o seu esposo, sua esposa, quer melhorar os filhos, Olha, perante a consciência universal, já está no seu lugar. O máximo que a gente pode fazer em termos eficazes é ser intermediário do bem, que inclusive já existe nessas pessoas. Ser intermediário do bem que já existe nessas pessoas não é assumir culpa, não é projetar expectativas que os outros ainda não dão conta de cumprir, porque essas expectativas são nossas, não são dos outros. Os outros vão até onde podem ir. Daí em diante, se a gente não tiver se sentido bem, resolvamos a questão, porque se a gente não resolver, o nosso inconsciente vai resolver, mas vai resolver muitas vezes de forma perversa, doentia. Então, o próximo tema que nós já vamos iniciar hoje, os primeiros esclarecimentos, é esse aqui, ó. Encontro com a verdade. Encontro com a verdade. É claro que aqui a verdade é trabalhada no sentido psicológico. Não é a verdade no sentido religioso puramente, é no sentido psicológico profundo. É a verdade que na realidade todos nós fazemos parte, mas que enquanto formos vítimas de nós mesmos, fica complicado.
Mas vamos começar aqui os primeiros slides para o templo. E vejam como é que começa. A busca do self, de alguma forma, redundará no encontro com a verdade, com a vida no seu sentido mais profundo, com a iluminação, a libertação de todos os atavismos e complexidade perturbadora. Dá logo para perceber que o sentido aqui é bem mais amplo, né? Não é aquele que a gente habitualmente trabalha em relação à verdade. Porque, para fazermos aqui já uma análise desses primeiros slides, vejam só. A verdade profunda, e da qual cada um de nós faz parte, ela não tem a ver com o mundo material. O mundo material é um mundo de efeitos, perturbados, principalmente no mundo de provas e expiações. Os efeitos são perturbados e perturbadores. A verdade não está nas questões ligadas à captação do mundo material pelos sentidos físicos. A verdade é uma questão profundamente espiritual. E por isso Joana começa dizendo isso. A busca do self, de alguma forma, redundará no encontro com a verdade. Porque não existe coisa mais troncha, entre aspas, do que a verdade pessoal de cada um de nós. Nós vemos muito isso, inclusive, por exemplo, na prática mediúnica, nas reuniões espíritas. Chega um espírito revoltado e querendo fazer justiça, porque foi muito prejudicado por alguém que agora está encarnado e ele está cobrando uma conta que não foi paga. E para ele, a realidade de ter voltado para o mundo espiritual não tem nada a ver. A conta continua. Ele é o credor e ele quer receber. Essa é a verdade daquele espírito. E numa análise apenas superficial, ele está certo. A base da vida é espiritual, né? Importa se eu arranjei uma dívida agora durante a encarnação ou no plano espiritual, eu continuo devedor, né? E aí chega agora o cobrador e ele quer receber. Na visão imediata, nada errado, tem todo o direito de receber. Mas aí vejam, essa é a verdade superficial de cada um. Porque, como ocorre inclusive na reunião mediúnica, se for analisar e dizer, olha, meu irmão, todos nós somos espíritos reencarnados. Você certamente já foi devedor de alguém em outra experiência encarnatória e não pagou. É possível? Totalmente possível. E por isso, meu irmão, se você não pagou aquela dívida que você tinha na outra encarnação, você não tem o direito de vir agora cobrar essa não. Veja, a verdade agora já começou a ter outro tom. A primeira verdade, olhada de uma forma imediata na vida atual, é uma coisa. Quando você abrange uma outra vida que também foi real tanto quanto essa, a verdade já ganhou outra nuance. Em resumo, só a verdade no lado espiritual profundo de cada um de nós, aonde as experiências encarnatórias só têm um valor que de fato tiveram naquele momento em que a gente vivenciou. Porque fora disso, não dá, é muito variável. E é por isso que Joana diz aqui, ó, a busca do self, de alguma forma, redundará no encontro com a verdade.
a busca do eu profundo, que largue as experiências encarnatórias como realidades que não existem mais. Porque senão você nunca se deparará com a verdade de fato de alguém. Porque cada um de nós traz parcelas da verdade que já viveu nessa vida e de outras anteriores. Mas continuando, redundará com a vida no seu sentido mais profundo, com a iluminação, a libertação de todos os atavismos e complexidades perturbadoras. Se é assim, para os psicoterapeutas, para os psicólogos, os analistas que tentam resolver os problemas conflitivos, os traumas, os complexos que cada um de nós pode ter, à luz do conhecimento acadêmico, eles tentam resolver tudo dentro do ego. No ego onde está a estrutura do consciente, inconsciente e do subconsciente. Tentam resolver ali. Já a psicologia de Joana de Ângeles quer que a gente resolva tudo na raiz e não nas adjacências. Porque a psicologia, normalmente, quando bem orientada, vai ajudar alguém a superar um trauma, um complexo, um nível de neurose que ele tenha, vai resolver. Mas ele vai ter outras neuroses. E mais adiante poderá surgir outros complexos. Isso é como psicólogo espírita, né? Na verdade, aproveitando a observação que a nossa irmã faz sobre o psicólogo espírita, há uma possibilidade que, na verdade, também vai depender do paciente. Porque não será porque alguém é psicólogo espírita que as propostas de renovação que ele tenha em termos de atitude ou comportamento, o outro vai aderir. E as terapias vão ter êxito. Porque sempre vai ter a questão bilateral, vai depender de dois. Mas a nível de realidade, o que resolve é a espiritualidade profunda, que é isso que nós estamos tratando aqui. É a percepção da vida em termos de espírito imortal, é deixar de ser vítima de si mesmo por esses mecanismos de culpa que nós analisamos há pouco. Isso aqui vai resolver a questão na raiz, porque resolvendo na raiz, está resolvido. Não vai haver um subproblema depois para a gente resolver, não está resolvido na raiz. Por isso é que aqui diz a libertação de todos os atavismos e complexidade perturbadora. Porque do passado nosso é que está essa questão ligada aos atavismos, que são engendrados em mecanismos hereditários, psicológicos, do que a gente já viveu no passado. E que pode ser detonado por algum tipo de acontecimento no presente. Então é aquilo, a pessoa era equilibrada, não tinha problema nenhum, até passar por determinado tipo de problema. E ali ela pode entrar numa neurose, numa depressão, numa alienação mental, porque ali, naquele ponto em que ela foi alcançada, despertou um fator atávico, hereditário, de fragilidade dela. E ela não deu conta. Quando ela se percebeu naquilo, ela não deu conta. E como se diz, popularmente surtou. Então, enquanto a gente não estiver fazendo o máximo para o despertamento espiritual profundo nosso, nós sempre poderemos ser vítima de nós mesmos. Porque a gente não é vítima do outro, não. A gente é vítima de nós mesmos.
É claro que sempre vai ter o outro como fator que ocasionou, mas os fatores predisponentes eram nossos. Então a gente vê, por exemplo, infelizmente isso ocorre, uma mulher que teve uma vida estável e quando está com 50 anos de idade ou mais, o marido abandona e ela surta. Ela surta. Do ponto de vista imediato, você vai dizer o quê? Quem foi o culpado? Mas quantas mulheres aos 50 anos ou mais são abandonadas e não surtam? Quem foi culpado foram os fatores predisponentes que ela trazia. Quando surgiu a situação, ela não deu conta. Surgiu alguma coisa do passado dela que para aquele momento foi a gota d'água. Aí é isso. E como é que se imuniza-se para isso? Levando muito a sério a percepção da vida em termos espirituais. Trabalhando muito o espírito eterno que cada um de nós somos. Vivenciando de fato as propostas de renovação que a doutrina espírita traz. Então, isso sim são os mecanismos que de fato previne, evita de que a gente seja vítima da gente mesmo. Porque no fim de contas, perante a perfeição das leis divinas, a gente só é vítima de si mesmo. E a forma eficaz de a gente parar com isso é se espiritualizar. É despertando o eu profundo, o self, identificando-se com os ideais espirituais que a doutrina espírita nos projeta, aí a gente resolve. A gente vai estar forte para enfrentar qualquer problema, desde que de fato isso esteja sendo trabalhado. Nós vamos parar aqui nesse primeiro slide, a hora já é chegada, e vamos outra vez elevar o pensamento em prece. Vou pedir à nossa irmã Janaína para ser a intermediária da prece para nós.